sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Palavra do Senhor. Pai, seja louvado o teu nome. Obrigado por tua presença, meu Deus. Obrigado por tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e nessa manhã nos atraíste na tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Glorifica o teu nome, Espírito Santo, nesta manhã nas nossas vidas, por intermédio da tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Surpreende-nos, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, as mulheres podem sentar. Hoje eu vim compartilhar com as mamães a palavra do Senhor sobre o serviço na casa de Deus. Amém? A palavra que nós lemos nos fala, nos conta de um dos desafios que surgiu no ministério de Jesus. O maior desafio no ministério sempre foram as pessoas. Amém? Alguém está me ouvindo? O maior desafio no ministério sempre foram as pessoas. O ministério é um serviço que tem algo para oferecer às pessoas. Se você não tem nada para oferecer, então você não tem ministério. E Jesus, no seu ministério, a Bíblia fala, Jesus apresentou muitos sinais. E um deles que fez as pessoas lhe seguir era curar os doentes, os enfermos. Lemos aqui, João. Se apareceu alguém que está a curar com uma palavra, e aquela doença que eu estava sentindo saiu, eu não precisei ir no médico, ou eu já tinha ido, como a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Já fui, 12 anos, gastou tudo, cumpriu receitas, o corpo se transformou, mas não está acontecendo nada. Só por causa de tocar, a doença de 12 anos desapareceu. Só por causa de acreditar, a doença de muito tempo desapareceu. Então, irmãos, a multidão começou a seguir Jesus. Não importa se Jesus atravessava o mar, eles também atravessavam do outro lado. Iam pelo caminho mais difícil, mas mal Jesus estava a chegar, eles também já chegaram lá. Quando eu disse desafio, porque onde se acumula pessoas, começam as necessidades. Aqui nós estamos aqui, eu aqui estou com uma garrafa d'água. Cada uma das irmãs tem água. Porque nós temos estômago. Se ninguém tivesse estômago, ninguém beberia. Porque nós temos sede. Daqui a pouco vamos comer, porque temos fome. E daqui a pouco, alguém vai ter que procurar a casa de banho, porque o que entrou quero sair. O homem anda com as necessidades. Então, sempre que se acumula pessoas, vai haver necessidades. Então, sempre que há necessidades, tem que haver uma resposta. E alguém tem que responder. Eu amo essa passagem, porque eu comecei a estudar João desde o mês passado, voltei a estudar João. E me chamou a atenção que essa passagem fala da multiplicação dos pães. Nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, Marcos, Lucas, mas só em João é que nós vamos encontrar que afinal, quando Jesus falou, onde vamos comprar pão para toda essa gente? Jesus não falou para todos, falou para um. Nos outros
evangelistas ou nos outros escritores, vamos encontrar. E Jesus disse aos discípulos: aonde compraremos? Não é assim que está em Mateus, é assim que está em Marcos também, é assim que está em Lucas. João, eu amo João, porque João, ele descreve o que Jesus falava minuciosamente. Até no jantar em Betânia, lembram? Quando Maria rasgou, partiu aquele vaso e derramou sobre os pés de Jesus. A Bíblia fala, os outros dizem assim, que os discípulos disseram: que desperdício! Podiam vender isso e dar nos pobres. Mas João coloca a palavra na boca da pessoa. Quem falou isso é Judas. Assim como ele coloca a palavra na boca da pessoa certa aqui na descrição da multiplicação. Jesus, afinal, não perguntou para todos, perguntou para Filipe. Jesus não falou para todos os discípulos: vamos comprar pão aonde? Não. Jesus chamou Filipe, lhe perguntou: aonde é que vamos comprar pão para toda essa gente? Diz nessa manhã: eu sou Filipe. Eu sou Filipe. Ou vamos colocar no feminino: eu sou Filipa, né? Sempre que nós vamos exercer o mandato do Senhor, os desafios vão aparecer. O primeiro desafio é as pessoas. Se você está aqui nessa manhã, e eu creio que você está com um ministério, eu sei do Senhor que Deus não chama ninguém para ficar na igreja a passear. Todos que Deus chama, todas que Deus chama, Deus dá uma missão. E essa missão vai começar quando vierem as pessoas, porque é as pessoas que trazem a necessidade. E as necessidades são diferentes, assim como as pessoas são diferentes. Eu entendi que Jesus estava a ensaiar Filipe, e vocês vão entender. A Bíblia fala que quando João capítulo 1, a Bíblia fala primeiro de João, antes de falar do nascimento de Jesus. Primeiro fala de João. A Bíblia fala que apareceu João no deserto da Judeia pregando o evangelho, e os fariseus ia batizar. E os fariseus mandaram ir perguntar, vão perguntar quem é ele. A Bíblia fala que vieram lhe perguntar: você é Elias? Você é um dos profetas? João respondeu: eu sou a voz. João não assumiu que era profeta, não assumiu que era Elias. João assumiu aquilo que Deus tinha lhe dito que ele era. E a Bíblia não fala antes que Deus lhe falou isso. Nós presumimos que quando João se tornou adulto na presença do Senhor, o chamado dele lá no deserto, porque de repente João abandonou a cidade e foi viver na mata. João deixou as pessoas, foi viver no deserto. Deixou de comer pão, começou a comer gafanhoto. Só dá para entender que ele recebeu alguma coisa de Deus. Porque quando uma pessoa recebe algo de Deus, vai se tornar diferente do comum. Quando uma pessoa recebe algo de Deus, vai se tornar esquisito, estranho. Nós não vamos lhe entender. E muitas vezes não vamos lhe aceitar. É ali onde João recebeu o mandato para ir batizar. Quando vieram lhe perguntar, ele respondeu: eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama no deserto. O meu trabalho é preparar as veredas do Senhor. Então, se você não é Cristo, está a batizar por quê? Ele disse o que me mandou. Disse: batiza só com água, eu vou batizar com fogo. Eu amo João Batista porque João sabia o ministério dele e obedecia. E não teve inveja de ninguém. É importante cada uma de nós saber o que é que eu vim fazer. O que é que Deus colocou em mim. E isso aqui vai acontecer quando você se encontrar pessoalmente com o dono da obra. A Bíblia fala que Jeremias era sacerdote e Deus lhe tirou, lhe encontrou no meio dos sacerdotes e lhe disse: eu te chamei para ser profeta. Mas ele nasceu na geração dos sacerdotes, porque ele era da tribo de Levi.
E a Bíblia fala que ele já era sacerdote. Deus lhe tirou do sacerdócio e lhe colocou no profético. A direção da tua vida, do teu ministério, sai na boca do Senhor. Então, para isso acontecer, a algum momento, ou a alguns momentos, você não vai estar no meio dos outros. Você vai estar só com o Senhor. Porque o que João Batista fala, nós não lemos em nenhum lugar, mas ele fala, Deus lhe falou isso no secreto. Sai no meio das pessoas, vive na mata, não veste roupa normal, amarra cinto de couro, usa peles, come gafanhoto, come mel, e você vai ter saúde. No tempo certo sai, começa a batizar, começa a pregar, a arrepender as pessoas têm que se transformar e têm que confessar João. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Sabe por que precisamos disso? Porque quando estamos a servir, no caminho sempre vai haver desafio que vai nos deixar em dúvida se o que estamos a fazer é mesmo bom ou não. Se o que estamos a fazer é mesmo de Deus ou não. Se o que estamos a fazer está a surtir efeito ou não. Se o que estamos a fazer está a dar fruto ou não. Quando vierem essas perguntas, fique sabendo, aquilo que Deus te falou é que vai garantir a tua posição no ministério. Porque ministério, servir Deus, é difícil. As pessoas que mais você ama, que você ajuda, é mesmo elas que o diabo vai levantar para poder te desmoralizar. João Batista, que veio lhe fazer perguntas, são os irmãos dele. São os sacerdotes que mandaram perguntar. Vai lhe perguntar ele é quem? Mas eles estavam ali na lei. Voz do que clama no deserto. Isaías é que falou isso. Endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. Essa profecia já existia. Agora, quando a voz se materializou, os homens não estavam a reconhecer. Assim também foi com Jesus. Mas João tinha certeza. Eu não sou Cristo, mas eu sou a voz. Quem você é no Senhor? Deus te levantou como quem? Deus te levantou para quem? Quem tem que saber isso é você mesmo. Diz quem você é. Eu sou a voz. João nunca disse eu sou Cristo. Comecei com João para dizer o seguinte. Quando João começou a batizar e a servir, João tinha discípulos. Quando Jesus apareceu, João não se escondeu. João disse, olha, aquele que eu vos falei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala que os discípulos de João ouviram isso e abandonaram João, começaram a seguir Jesus. João não falou, eu que sou vosso mestre, estão a ir aí por quê? João sabia, eu sou só a voz. É importante saber para que Deus te levantou. É importante saber o que você tem que fazer para nunca deixar de fazer. Sabe quando João foi preso e estava a ver que ele não estava a sair da cadeia? Vamos voltar em Filipe. Estava a ver que não estava a sair da cadeia. Ele pensou consigo mesmo. Se o meu trabalho, a minha missão era clamar, preparar o caminho do Senhor, e o Senhor já veio, mandou os discípulos dele, vão lhe perguntar se ele, vão só confirmar se é ele ou vamos esperar outro. A Bíblia fala que quando perguntaram isso a Jesus, Jesus respondeu, vão dizer a João, os coxos andam, os cegos veem, os doentes são curados. Essa resposta estava a dizer assim, João, o teu trabalho foi bem feito e acabou. É o que João precisava ouvir. Porque ele sabia que lhe levantaram para ser a voz que prepara o caminho. Se o dono do caminho já entrou no caminho, então o meu trabalho acabou. O trabalho de Deus é para ser bem feito. João sabia, se a resposta é essa, então o meu tempo acabou. Os discípulos de João começaram a seguir Jesus. André, depois André foi chamar o irmão dele, Pedro, ou Simão,
Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. A Bíblia fala que no segundo dia, no dia seguinte, no mesmo local, Jesus encontrou Filipe. Eu estou apaixonada por Filipe. Filipe não foi o primeiro discípulo de Jesus. Filipe é o discípulo do dia seguinte, Júnior. O discípulo do dia seguinte. Quando Jesus lhe chamou e ele deu conta que esse é o mestre, ele também encontrou o amigo dele, Natanael, Bartolomeu. Encontramos o Messias, aquele que está escrito, vem. A Bíblia fala que Filipe era de Betsaida, da mesma terra onde Pedro e André eram. Por que eu recuei até João 1? Porque aqui nesta passagem de João 6, eles estavam exatamente nas localidades de Betsaida. Eles estavam perto ou na fronteira da terra de Filipe. Eu agora entendo por que Jesus perguntou a Filipe: Filipe, essa gente toda, vamos comprar pão aonde? Sabe? Quando Deus começa a perguntar, é porque o que está a vir aí é muito forte, porque Deus sabe todas as coisas. Ezequiel, quando o Senhor lhe perguntou: filho do homem, esses ossos podem viver? O próprio Ezequiel disse: Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe. Mas eu estou te perguntando porque eu quero que você tenha resposta. A minha primeira dissertação é: ministério é dar resposta. Servir é dar uma resposta. Filipe, aonde vamos comprar pão para todas essas pessoas, para essa multidão? E a Bíblia na frente diz: Jesus sabia o que tinha que fazer, estava só experimentar Filipe. Quer dizer, no ministério já tem sempre o momento do treinamento. Só que o problema é que às vezes a pessoa só está ali treinar, já quero falar. E o que está ali treinar não sabe dar resposta. Filipe respondeu mal, respondeu à toa. Fez as contas, 200 dinheiro não vai chegar. Eu estou a te perguntar aonde é que podemos comprar pão. Sabe por que o Senhor estava a lhe perguntar? Porque ele estava na terra dele. Filipe era daí. Se você está no teu bairro, você tem que ter uma resposta. Irmãos, nós somos os cristãos. Nós somos os superiores. No bairro não pode ter o feiticeiro que fala mais alto que o cristão. Não! A Bíblia fala que quando Saulo se encontrou com o Senhor em Tarso e ficou cego, antes que Saulo entrasse na cidade, Deus foi falar com Ananias. Se Deus é Deus, precisou de Ananias. Por quê? Porque Ananias era o guardião espiritual daquela cidade. Nada podia acontecer naquela cidade sem Ananias saber. O próprio Deus disse a Ananias: se prepara, está a vir aí um homem. E Ananias disse: Senhor, você sabe que esse homem aqui era bandido, matava os crentes. Esse agora é meu vaso, vai e trabalha, Ananias. Não pode acontecer nada no teu bairro que você não sabe dar resposta. Aonde é que vamos comprar pão para essa gente toda? Você que é daqui, fala, é aonde? Você sabe, no bairro, você conhece o preço do pão. Multiplica por essa gente toda. Quanto é que vamos gastar para comprar? Jesus queria uma resposta de Filipe, porque Filipe, ele vivia ali, é na terra dele. Como na tua terra você não sabe dar resposta? Como na tua casa, você não tem resposta? Como nos teus filhos, os filhos que dormiram aqui, você não tem resposta? É aonde? Quem tem que responder? Você que mora lá. Não se admite. Os filhos são teus e a resposta está saindo na casa do teu irmão. Essa nossa cultura, você não resolve, que resolve é teu irmão. Que nasceu é teu irmão. Que nasceu é tua irmã. Tá pegando um problema de casa, tá pegando o telefone. Mana, vem esse menino me arranjou azar. Na tua casa.
É aonde? Jesus está perguntando onde vamos comprar pão para essa gente toda. Aqui na tua terra, Filipe, me fale aonde. E olha que Jesus está falando de localidade. Aqui onde nós estamos, na tua terra, onde é que você acha que vai sair comida para dar nessas pessoas? Por isso é que eu disse, fala mesmo, eu hoje sou Filipe. E assume que Jesus está te perguntando, como vamos resolver esse problema? Na tua igreja local, quando surge um problema, como é que vai se resolver? Pode crer, quando Deus te dá a capacidade, isso é muito forte, te dá a capacidade de ver o problema, Deus te deu a capacidade para responder. Porque há quem entra na igreja, não vê problema, para ele está embora tudo bem. Eu sempre conto o testemunho de um papá lá na igreja. Um domingo o culto acabou, chegamos em casa, ele me ligou, acho que era 16 horas, no domingo. Alô mamãe, mãe, me fala só onde é que podemos comprar as lâmpadas ou eu vou dar o dinheiro, porque eu contei na igreja, tem 32 lâmpadas apagadas. Naquele domingo, nós cultuamos lá quase 600 pessoas. Ninguém prestou atenção no teto, todo mundo está olhando só no altar. Mas ele sentou, como ele era um Filipe, a pessoa que tem que resolver. Ele nunca se sentiu que eu aqui só vim acompanhar, eu tenho que dar uma resposta. Contou as lâmpadas, contou mais, apontou 32 lâmpadas. Eu disse, uau! Para você ver o servo carrega consigo a resposta. Porque o servo sente o problema. Até quando você só vai vir na igreja acompanhar, você nunca responde nada. Você não resolve nada. Você não ajuda em nada. Jesus está perguntando essa manhã, Filipe, acumulamos muita gente, nosso ministério tem poder para trazer pessoas. Se traz pessoas, traz solução, porque as pessoas veem com os problemas. A Bíblia fala em Atos capítulo 6, que quando a igreja se multiplicou, a Bíblia começa assim, e aumentando o número dos discípulos. E aumentou como? Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo batizou, naquele dia quando Pedro levantou, irmãos, a igreja saiu de 200 para mais de 5.000 almas. Do nada a igreja cresceu. Agora quando se juntam as pessoas, os problemas vêm. Fome, pobreza, as viúvas estavam lá, os órfãos estavam lá, os solteiros estavam lá. A igreja é uma comunidade que tem necessidades. E pode crer, a resposta da igreja está dentro da igreja. A resposta da igreja está dentro da própria igreja. O apóstolo Pedro disse, não é bom que nós vamos deixar de orar. Vamos escolher no nosso meio 7 varões. Homens de Deus cheios do Espírito Santo. Não vão tirar fora. Não pensa que o problema que vai se resolver na igreja vai sair com o dinheiro do Estado. Vai sair com a palavra do governo. Vai sair com a tua mão, com o teu coração. A resposta da igreja está dentro da igreja. Eu considero essa pergunta que Jesus fez a Filipe como um ensaio. Quando a igreja cresceu, a Bíblia fala, depois do capítulo 6 de Atos, capítulo 7, a morte de Estevão, capítulo 8, começou a perseguição. Quando mataram Estevão, a igreja começou a ser perseguida. E a Bíblia fala que os únicos que ficaram em Jerusalém só foi Pedro, Tiago e João. Os discípulos todos tiveram que correr. Um deles, Filipe. Filipe fugiu para Samaria. Mas lá onde ele chegou, ele encontrou necessidade. Aqui precisam de Cristo. Ele já não tinha medo, porque ele já foi ensaiado por Jesus. Filipe foi um bom aluno. Chegou em Samaria, começou a pregar. Encontrou doente, começou a curar. Encontrou enfermo, começou a curar. Encontrou possesso, começou a libertar. Até que a Bíblia fala que o Espírito Santo arrebatou Filipe até no deserto. E mais uma vez, o Senhor é maravilhoso. Aprenda com Deus quais são os gatilhos,
para Deus agir na tua vida. Filipe aprendeu, os gatilhos para Deus agir na vida dele eram perguntas. A Bíblia fala que ele encontrou o eunuco de Candace, rainha dos etíopes, saiu da festa de Jerusalém e parou no deserto sozinho, começou a ler o profeta Isaías. Porque ele foi levado como ovelha no matadouro, muda, não abriu a sua boca. E Filipe ouviu ele ler em voz alta e lhe disse: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? A Bíblia fala que Filipe começou a partir de Isaías a falar de Cristo. E o eunuco se converteu. E aí veio o gatilho para o ministério de Filipe. Filipe já sabia. O eunuco lhe disse: eu já criei. Aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Ministério é responder. Ministério é resposta. Quando Filipe ouviu outra vez a pergunta, Filipe disse: não vou falhar como falhei no mestre. Eu aqui vou dar resposta. Minha irmã, qual é a resposta que o Senhor colocou na tua vida? O que você guarda esse tempo todo, que você tem medo de fazer? Tenha medo de pecar, mas não tenha medo de servir. Tenha medo de ofender, mas não tenha medo de se doar para Deus. O Senhor colocou uma resposta que é só você que vai dar. Sabe qual é a graça do ministério? Todos nós somos úteis para o Senhor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 que nós somos como o corpo humano. O corpo tem vários membros. O membro pode ser pequeno, não vai dizer: não, eu sou embora pequeno, não sou do corpo, tipo a unha. Arranca só uma unha essa hora para você ver se você não vai internar no hospital essa hora. Por causa de uma unha. Todo o corpo está embora bom, mas a unha que saiu, a dor subiu no braço, subiu na cabeça, veio no coração. Você sente tipo que o corpo avariou. É unha. Não quer dizer porque você é pequeno, você não faz parte do corpo. Você tem tua necessidade. Se você não fizer, ninguém vai fazer. A orelha não é dedo. Nunca. Se esse dedo cortar, vai haver falta aqui. Nós na igreja temos muito problema porque muita gente deixa de servir por causa do outro. Porque me falou. Às vezes não lhe falou, ele próprio que se sentiu. O problema é esse, nas nossas cabeças, as coisas que passam lá, ninguém sabe. Ele próprio que se sentiu diminuído, sentiu tipo lhe baixaram. Então, de vergonha, se afasta e deixa de servir. Nunca deixe de servir ao Senhor. Nunca! Nem por nada, nem por ninguém. E nunca sirva para que os homens te aprovem. Sirva por causa do chamado. Sirva porque a tua vida vale o serviço. E quando ela terminar, é diante do Senhor que nós vamos nos apresentar. Nós não servimos para agradar homens. Nós servimos porque nós temos que responder ao Senhor que nos chamou. Quando te perguntarem a razão da tua fé, qual é a resposta que você vai dar? Nós somos membros do mesmo corpo. Nunca se desvalorize. Na igreja, o problema que tem na igreja, as pessoas que estão ali nunca vieram aqui, acham que os que estão aqui são os melhores. O problema só é que eles é que aparecem, mas os que estão aqui não garantem o crescimento da igreja. Não. Eu sou pastora. Sabe quem é que garante o crescimento da igreja? Os que oram muito e os que dão muito. E os que estão aqui dificilmente dão muito. São poucos. A pessoa que dá mesmo, o que tem ministério de socorro, de sustento, não aparece aqui. Às vezes nem senta aqui nas primeiras cadeiras. Mas se ele não der, a igreja não vai aguentar. Então não se diminua. Por isso é que Paulo fala do corpo. Cada membro tem o seu valor. Quando você vem na casa do Senhor, fizeste a tua obra, ainda que seja varrer, tirar teia da aranha, ajudar a cozinhar, quando voltar na tua casa,
Senhor, muito obrigado mais um dia a te servir de todo o meu coração. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1 que a profetisa Ana ficou viúva muito cedo. Quando ela ficou viúva, decidiu: não vou casar mais, vou viver no templo. E viveu lá até Deus lhe mostrar o Messias. O problema não está nas pessoas, está em você. Qual é o gatilho que te levou a servir? É isso que você tem que lembrar sempre que o teu ministério vai ser desafiado. Sempre que te dá vontade de deixar, te dá vontade de abandonar, lembra o que Jesus te perguntou. Como é que vamos resolver esse problema? Se Jesus está te perguntando, você sabe dar a resposta. Quando Ezequiel falou, o Filipe respondeu assim: Senhor, 200 dinheiro não vai chegar. O Ezequiel respondeu: Senhor, você mesmo que sabe. Deus lhe devolveu: fala, porque eu coloquei a palavra na tua boca. E Ezequiel deu conta que quando ele começou, ele disse: comecei a profetizar conforme me mandaram. Quando ele começou a falar, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. A Bíblia fala que ele começou a ouvir barulho. Cada osso começou a procurar osso dele. De repente, é você que tem que falar. É você. O ministério é teu. E você tem que saber quem você é. João disse: eu sou a voz. Quem você é? Você tem que ter certeza de quem você é. Sabe o profeta Jeremias, que Deus lhe falou no capítulo 1, versículo 5, eu te chamei para ser profeta. A vida de Jeremias, se você estudar o livro de Jeremias, você vai entender que Jeremias profetizou, e por causa de profetizar, a profecia dele não era agradável aos ouvidos das pessoas. Todo mundo ficou a lhe detestar, até o rei. Os amigos dele lhe abandonaram, a ponto de lhe pegarem, lhe meter numa cacimba, num poço. Quando Jeremias ficou lá no poço, Lamentações capítulo 3, você vai ler o que Jeremias falou. Jeremias disse: cheguei à conclusão, vou morrer. Senhor, ouve a minha lamentação. Vou morrer aqui, pai. O Senhor mandou lhe tirar de lá, porque aquele não era o fim. Nós queremos servir e nós achamos que vamos agradar os irmãos. Servir é servir por causa do chamado. Põe isso na tua cabeça. Se não vão te gostar, se não vão te agradar, isso aqui é o outro. Por isso nunca deixe de servir por causa do outro. Você não foi chamado pelo outro. Eu já recebi pessoas que vêm: pastora, eu por causa do fulano que fez que é, então eu achei por bem, como eu, português que saiu em Portugal, deixei. Aí vais morrer. Você vai deixar por causa do outro. E o dia que Deus te chamou, te falou o quê? Falou com quem? Existe uma necessidade que você tem que preencher. Quando você não faz, fique sabendo, vai haver um vazio. E quando você não vai fazer, Deus vai chamar outro, mas o outro vai fazer o dele, não vai fazer o teu. Eu aprendi isso com o profeta Elias. A Bíblia fala que Elias, quando ficou transtornado por causa da Jezabel que ele ameaçou, foi na caverna: Senhor, me leva embora só já. Aqui não tem mais ninguém. O único mesmo sou eu. Nunca vai chegar até esse ponto. Nunca. Eu costumo dizer, nós estamos a ver Luanda conforme está, muitos bêbados, muito pecado, muita delinquência. Aqui nessa cidade tem servos de Deus. Ainda tem servos de Deus. Não pensa que todo mundo se corrompeu. Quando Elias disse: Senhor, me leva, eu não quero mais. Sabe o que Deus fez? Aquilo que eu te dei ainda não acabou. O que eu te dei não é para vir aqui. Irmãs, no céu não se precisa de talento. No céu não se precisa de talento, não. Os dons é para a terra. Os dons é para servir as pessoas. Os dons é para preencher necessidades humanas. Não é para os anjos, não. Por isso é que Deus disse no Elias: antes de você morrer, vai Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu, profeta, no teu lugar. Eu entendi o que é porção dobrada. Eliseu recebeu o ministério que Elias largou, e ele recebeu também o ministério dele. Por isso é que ele fez 2 vezes mais do que Elias. Queres embora deixar? Pede: Senhor, me leva. Muita gente, eu entendi
Por que muitos servos o Senhor leva cedo? Porque não está mais a servir ao Senhor. Pode estar a servir à igreja, mas não está a servir ao Senhor. Por causa do que ele fazia para Deus não lhe perdeu. O Senhor prefere lhe levar cedo, porque lá não é mais para servir, lá é só para adorar. Então sirva, sabendo que a responsabilidade é tua e o teu serviço é uma resposta para um buraco que existe na casa do Senhor. Que Deus nessa manhã possa nos abençoar. Eu sou Felipe. Se coloque de pé, vamos orar. É possível que você esteja a viver um momento do teu ministério de seca, um momento de escassez, um momento de tristeza, em que você decidiu abandonar o Senhor, em que você decidiu, uma palavra que os crentes muito falam: eu vou só sentar. Na casa do Senhor, ninguém foi chamado para sentar. Na casa do Senhor, todos foram chamados para servir, para fazer alguma coisa. Fala com o Senhor. O Espírito Santo trouxe essa palavra porque Ele quer revolucionar dentro de nós a nossa maneira de servir. Às vezes você não parou, mas você não faz mais com diligência. Você não se apressa mais. Não te dói mais chegar tarde. Não te dói mais acompanhar. Parece que estás, mas não estás. Você está a se mentir, mas você não está a mentir a Deus. O Senhor continua a perguntar: aonde vamos comprar pão para essa gente toda? Felipe, você que mora aqui nesse lugar, você que conhece o câmbio desse lugar, você que conhece os bairros, as padarias, é possível dar de comer essa gente toda aqui na tua área, aqui em Betsaida, Felipe? Mamã, você onde mora, na igreja onde você está? Desde quando que o Senhor te chamou? Até hoje. Quantas pessoas você já deu de comer? Quantas pessoas se alimentaram do teu dom? Quantas pessoas foram transformadas pelo teu chamado? Quantas pessoas você sentiu satisfação de estar a fazer, a exercer nelas a bondade do Senhor que Deus deu na tua vida? Quantas? Se não estivermos a fazer nada, nós estamos a pecar. Fala com o Senhor. Espírito Santo, nessa manhã eu te peço. Se você está falhando, peça perdão, peça ajuda. Acelera os meus passos na tua obra. Renasce em mim o amor pelo teu serviço. Renasce em mim o amor pelas almas. A diligência, Senhor, em te servir com dignidade, com fidelidade, em ofertar com toda a minha fidelidade. Fala com o Senhor. Que o Senhor nessa manhã venha renascer dentro de você o servo. O servo responde. Deus seja louvado.